Oposição e situação lamentam a decisão do TJA sobre cobrança da taxa de esgoto em Manaus. A ação direta de inconstitucionalidade que suspende o aumento do número de desembargadores do TJA também entrou em discussão na Assembleia. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver a última sessão ordinária do ano legislativo de 2013 acontece hoje. E ainda, eleitos por unanimidade, os conselheiros Josué Cláudio de Souza Filho e Ari Moutinho Júnior foram empossados no TCE. Começa agora o programa Bom Dia desta quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2013. Olá, para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Os deputados estaduais repercutiram a decisão do Tribunal de Justiça que manteve a cobrança da tarifa de esgoto nos locais onde não há coleta, tratamento ou destinação dos resíduos. O pedido judicial pela extinção da taxa havia sido motivado pela Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN. Em plenário, situação e oposição lamentaram o posicionamento da Justiça. O próprio presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Ari Moutinho, foi voto vencido no julgamento que suspendeu a liminar que vetava a cobrança da taxa de esgoto em locais não atendidos pelo serviço. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa. Da taxa de esgoto, que é cobrado da população que consome a água, né, tem a questão da água, e há um valor que chega a 100% do valor da água na taxa do esgoto. Ora, está se cobrando taxa de esgoto, inclusive de lugares que não tem tratamento de esgoto. Existe só a tubulação para fazer a coleta. E a Justiça, o Tribunal de Justiça, sua maioria, decidiu acatar o pedido da empresa, ou seja, ela vai continuar cobrando. Eu achei injusto, acho que não é adequado, talvez temos que rever isso, não só na Justiça, mas também na legislação, a taxa e, em si, a cobrança indevida. Nós entendemos que é absurdo você cobrar uma taxa de 100% de esgoto, onde não existe o tratamento de esgoto, onde não está garantido que aquele dejeto vá para uma estação de tratamento e que ele não seja simplesmente jogado num veio d'água, poluindo e destruindo as nossas águas, como é a regra aqui em Manaus. Ou seja, a sociedade vai pagar por um serviço que a empresa não presta, antes dela prestar o serviço, sob a justificativa de que ela vai investir. Não, meus amigos, tem uma coisa errada. Eu penso que o tribunal deveria, diante desse ativismo judicial, que hoje é tradição dos tribunais superiores, convocar uma audiência pública, estabelecer a suspensão da cobrança onde só há coleta sem tratamento e estabelecer um prazo para que a prefeitura crie um novo percentual. O que não pode é o cidadão pagar 100% para ter coleta, tratamento e destinação e 100% também para ter só coleta. A empresa não pode receber a taxa integral para retirar os dejetos da sua casa e jogar sem nenhum tratamento no igarapé. Os deputados da base governista também criticaram a decisão do Tribunal de Justiça. Se houvesse vontade política, a situação não chegaria, inclusive, a ser demandada judicialmente. Bastava apenas que os prefeitos, de uma maneira geral, tivessem a sensibilidade de enxergar de que existem centenas de milhares de pessoas que estão sendo prejudicadas porque estão pagando o abuso de 100% de tarifa de esgotamento sanitário. Perderam os cidadãos na cidade de Manaus a oportunidade de ter no seu Tribunal de Justiça a justiça necessária diante de um fato que já se estende por anos na cidade de Manaus. No próprio Tribunal de Justiça ainda há a expectativa da manifestação da desembargadora Socorro, que integra uma das câmaras do Tribunal de Justiça, onde o assunto ainda pende de uma decisão. O processo ainda tramita no Tribunal de Justiça do Estado.
A tese de que o consumidor deve pagar apenas pelo serviço que é efetivamente prestado foi defendida por unanimidade entre os parlamentares. E a ação direta de inconstitucionalidade que suspende o aumento do número de desembargadores do TJA também entrou em discussão na Assembleia. O julgamento da questão foi adiado depois do pedido de vistas do desembargador Iedo Simões. A ação direta de inconstitucionalidade que pede a suspensão da ampliação de 19 para 26 nas vagas de desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas é movida pelos deputados da oposição da Assembleia Legislativa. Marcelo Ramos, do PSB, Luiz Castro, do PPS e José Ricardo, do PT. O julgamento do pleno daquela corte na última segunda-feira, dia 18, foi suspenso depois que o desembargador Iedo Simões pediu vistas. Antes do adiamento, o tribunal decidiu que deputados estaduais têm legitimidade para apresentar a ação e também que o processo deve ser julgado no Tribunal de Justiça. O tema foi destaque no pronunciamento do deputado Luiz Castro. O desembargador Iedo Simões ficou irritado porque havia uma questão processual em relação à procuração minha e do deputado Marcelo Ramos, não em relação à procuração do deputado Zé Ricardo. Uma questão que o próprio Código de Processo Civil permite resolver no ato do julgamento com uma declaração dos demais subscritores da ADIM ou, a posteriori, com um prazo com uma nova procuração. De uma forma ou de outra, não haveria prejuízo nenhum para a ADIM, porque a procuração do deputado Zé Ricardo estava exatamente conforme se definem as procurações em caso de ações diretas de inconstitucionalidade. E o desembargador Iedo Simões, ao invés de trabalhar para que essa pequena firula, que não prejudicaria o processo, porque em último caso, eu e o deputado Marcelo Ramos poderíamos não mais subscrever a PEC e deixar apenas a subscrição do deputado Zé Ricardo e ela continuaria válida. O líder do Partido dos Trabalhadores, deputado José Ricardo, continua defendendo o aumento no número de vagas de juízes e não de desembargadores. A prioridade não é aumentar o número de desembargadores. A nossa ADIM questiona o processo legislativo, que não foi cumprido o regimento e burlada a Constituição, mas continuamos no debate, continuo defendendo que a prioridade da Justiça tem que ser mais juízes, que é onde tem uma demanda maior, principalmente no interior, e não de mais desembargadores, que, aliás, é a opinião da metade dos desembargadores do Tribunal de Justiça. O líder do PSB, deputado Marcelo Ramos, também discursou sobre o assunto. Marcelo Ramos espera que a matéria volte ao julgamento do Tribunal de Justiça o mais rápido possível. Nós queremos crer que na decisão final ela será favorável a nós na medida em que nós demonstramos claramente que houve descumprimento no processo legislativo na forma prevista no artigo 30, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Amazonas. Por enquanto, os desembargadores só enfrentaram as preliminares, uma preliminar de impedimento dos desembargadores, essa preliminar de legitimidade da parte autora dos deputados, e na preliminar de um defeito na procuração do deputado Luiz Castro, o desembargador acabou pedindo vistas. Eu quero crer que mais tardar, na volta do ano judiciário, no início do ano que vem, o processo volte para a pauta e a inconstitucionalidade seja declarada. Uma das alegações dos deputados na ação direta de inconstitucionalidade é que a bancada minoritária da Casa não participou das reuniões nas comissões que aprovaram o projeto. E hoje, quinta-feira, acontece a última sessão ordinária do ano legislativo de 2013. O Parlamento Estadual entrará em recesso e só retorna à atividade no dia 4 de fevereiro de 2014. Na pauta de hoje, a votação da lei orçamentária, que deverá orientar os investimentos do Executivo Estadual para o próximo ano. Ontem, o governador Omar Aziz afirmou que confia na avaliação ser realizada pelos deputados. Durante a posse da nova presidência do Tribunal de Contas do Estado, o governador Omar Aziz afirmou que está tranquilo quanto à votação da lei orçamentária anual para 2014, que deverá acontecer no último dia de sessão plenária da Casa Legislativa. O chefe do Executivo considera que a lei está dentro do planejamento estratégico do governo e das diretrizes do mandato, que prioriza as ações em favor das pessoas, ao invés de focar apenas em obras. Omar destacou a confiança nos deputados estaduais. A maturidade dos deputados é muito grande, sabe que o orçamento ele tem previsões. E se tem previsões,
o Executivo não faz um orçamento pensando na pessoa do governador, faz um orçamento pensando na resolutividade do governo. Isso aí depende muito da votação do orçamento. E eu espero que a Assembleia possa votar esse orçamento o mais rápido possível. A lei orçamentária, antes de seguir para a votação em plenário, passou pelo trâmite normal do Parlamento, sendo examinada pela Comissão de Constituição e Justiça e também pela Comissão de Finanças Públicas da Casa. O objetivo foi garantir a legalidade da proposta. O governador declarou ainda que o governo está avitário quanto aos gastos enxutos e dentro da arrecadação. Além da lei orçamentária, outras matérias de governo também deverão ser apreciadas amanhã no Legislativo. Um ponto polêmico que vigorará apenas a partir de 2014 é o do orçamento impositivo, que estabelece uma cota para atender projetos específicos no orçamento estadual, indicados por cada um dos parlamentares que compõem o Poder Legislativo. Com relação à votação da matéria, nós não temos nenhum problema em votarmos essa matéria já no ano que vem, até porque já existe um consenso entre os deputados que o orçamento impositivo tem a sua validade iniciada em janeiro de 2015. E de forma muito particular, opinião minha própria, é de que fazer o orçamento impositivo em ano eleitoral não ficaria bem para a própria população. Então nós estamos aguardando um novo mandato de deputado estadual, um novo governo, um novo orçamento, que seja feito um orçamento com muito mais tranquilidade, com tempo hábil, e possamos também discutir essa matéria, que é uma matéria muito complexa, para que nós possamos decidir em apenas 20, 15 dias de trabalho, que foi quando iniciou a discussão sobre o orçamento impositivo. A sessão será transmitida ao vivo na íntegra pela TV Assembleia. Eleitos por unanimidade, os conselheiros Josué Cláudio de Souza Filho e Ari Moutinho Júnior foram empossados ontem, quarta-feira, como presidente e vice do Tribunal de Contas do Estado para o biênio 2014-2015. A solenidade contou com a presença de autoridades como o governador do Amazonas, Omar Aziz, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto. 65 milhões em caixa e mais de 11 mil processos a menos na corte. Esse é o balanço da gestão do conselheiro Érico Desterro à frente do Tribunal de Contas do Amazonas, que em solenidade entregou o cargo ao conselheiro eleito por unanimidade Josué Filho. O novo presidente irá administrar um orçamento estimado na ordem dos 185 milhões de reais para 2014. Érico Desterro avaliou positivamente o biênio que presidiu o órgão fiscalizador. Reduzir drasticamente o número de processos em estoque. Nós hoje estamos trabalhando com um número razoável, um número que permite que o tribunal exerça o seu papel de fiscalização com eficiência, com eficácia, que é exatamente o que a sociedade espera de nós. Que nós controlemos o gasto dos recursos públicos, que são poucos, e as necessidades públicas são muitas, e esses recursos precisam ser gastos de maneira correta e de maneira eficiente. Administrador por formação e com vasta carreira política no Estado, o conselheiro Josué Filho, na ocasião, pediu um voto de confiança da sociedade para a prestação de um serviço de qualidade no próximo biênio. Eu queria que vocês me dessem um voto de confiança. Eu não vou me avaliar, seria cretino, cabotino de minha parte fazê-lo. Mas olhem minha vida, eu vos peço, confiem. Confiem assim como confiaram quando eu fui secretário de Educação, presidente da Assembleia, presidente da Câmara, 11 anos ouvidor e controlador, com os PACs, sempre a serviço do povo do meu Estado. Não será diferente, Deus haverá de me dar saúde para tal. Presente na solenidade, o governador do Amazonas, Omar Aziz, falou da importância do bom relacionamento entre Executivo e Legislativo. O Tribunal de Contas, além de fiscalizador, é orientador. E você tem que ter uma boa relação. Eu fico feliz em saber que o trabalho que o Érico fez foi um trabalho bastante eficiente e tenho certeza que o Josué vai dar continuidade a esse trabalho eficiente e conseguir também fazer grandes avanços. É do próprio estilo do Josué, tem uma experiência muito grande e torcer para que eles possam realizar um trabalho que seja bom para toda a população do Estado do Amazonas e que as aplicações dos recursos sejam fiscalizadas e bem aplicadas e que não se traga problemas
e para a sociedade amazonense. Dentro da esfera legislativa, o Tribunal de Contas é órgão auxiliar da Assembleia, responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos executivos dentro do Amazonas. O deputado Josué Neto, presidente do parlamento, destacou o trabalho mútuo que deve ser realizado pelas duas casas. Eu acredito que agora vai se tornar um pouco mais. O diálogo que, pelo menos esses 7 anos como deputado estadual, o diálogo com o Tribunal de Contas sempre foi muito aberto, né? E agora, mais ainda, porque eu tenho certeza que as instituições trabalham em conjunto, a fiscalização é mútua e nós entendemos que a partir de agora esse trabalho será mais harmonioso possível. Nos 2 anos em que presidiu o TCE-AM, Érico Desterro administrou E veja a seguir, deputados de oposição criticam a derrubada de 160 emendas apresentadas ao orçamento. Não saia daí, voltamos já. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes. Análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Deputados criticam a derrubada das 160 emendas apresentadas ao orçamento estadual de 2014. A votação sobre as propostas foi realizada ontem, terça-feira, na Comissão de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa. Dentre as 160 emendas para a lei orçamentária do próximo ano, 14 foram apresentadas pelo deputado Marcelo Ramos e 106 pelo deputado José Ricardo. O líder do PT na casa disse que as propostas são oriundas de pleitos da população e defende que a lei orçamentária deve ser discutida com a população antes de ser encaminhada para votação. Nós queremos um processo democrático de discussão do orçamento, o povo tem que ser ouvido, porque o povo é o beneficiário, é ele que tem que dizer para onde vai o dinheiro. Então é antidemocrático o encaminhamento que é dado aqui. Aliás, antidemocrático todo o processo de discussão do orçamento, que aliás não tem discussão. O deputado pelo PSB, Marcelo Ramos, também fez críticas à derrubada das emendas na Comissão de Finanças. Entendo que a decisão da Comissão de Economia e Finanças ao rejeitar as emendas não é uma decisão contra mim, é uma decisão contra o Hospital do Sangue, é uma decisão contra a UTI pediátrica da Fundação SECOM,
É uma decisão quanto à implantação de um projeto de ciclovia e mobilidade na cidade de Manaus. A lei orçamentária deve ser votada pelos deputados da Assembleia Legislativa na próxima quinta-feira. Comissão de Defesa do Consumidor constata problemas no atendimento de plano de saúde. Uma fiscalização foi realizada em parceria com a Defensoria Pública do Estado e a Delegacia do Consumidor. Com o objetivo de verificar a regularidade dos serviços de plano de saúde prestados no Estado, os membros da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN simularam a marcação de consultas via telefone. Uma das metas era verificar se os médicos tratam de forma igualitária os pacientes conveniados e os atendidos por meio de consulta particular. A Defensoria Pública, na defesa dos direitos coletivos e difusos da sociedade, principalmente dos usuários dos planos da Unimed, teve na Justiça uma decisão liminar em que as operadoras, as cooperativas, não poderiam discriminar quem fazia parte de plano e quem era particular. Então, eles solicitaram uma fiscalização em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor e Delegacia do Consumidor e foi constatado que a cooperativa, que os médicos da Unimed não estão cumprindo a liminar judicial. Nós vamos encerrar com um relatório, encaminhar para a Defensoria, que é a parte legítima no processo, que irá comunicar judicialmente o descumprimento da liminar. A fiscalização foi realizada em parceria com a Defensoria Pública, que já possui ações na Justiça sobre o tema, além da Delegacia do Consumidor. Na verdade, existe também uma nova demanda já envolvendo outros planos de saúde, porque foi detectado que há um tratamento diferenciado e seria direito do conveniado que ele fosse tratado sem diferenciação em relação ao atendimento particular. É importante que se busque a Defensoria Pública, os órgãos de defesa do consumidor, na própria Assembleia Legislativa também, para que chegue essa informação sobre o descumprimento eventual dessa liminar, dessa ordem judicial, para que consumidores, como cidadãos que são, tenham também o seu direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor respeitado. E não só isso, o seu direito à saúde e à dignidade respeitado a partir da legislação e de uma ordem judicial que os planos de saúde, repito, devem cumprir. Vamos avaliar juntamente com a Defensoria os contratos para ver se há o descumprimento em algum artigo que esteja relacionado no Código de Defesa do Consumidor que possa trazer prejuízo aos usuários. Uma nova fiscalização deve ser realizada no início do próximo ano. A geração de riqueza no Brasil continua concentrada em poucas cidades. Por outro lado, a participação das capitais no Produto Interno Bruto Nacional caiu para o menor nível desde 1999, aponta uma pesquisa divulgada esta semana pelo IBGE. Manaus perdeu 1 ponto percentual nessa participação, mas a cidade ficou entre os 6 municípios que concentraram aproximadamente 25% de toda a geração de renda do país. De acordo com a pesquisa do IBGE, em 2011, apenas 55 municípios dos quase 6 mil existentes no país concentravam cerca de 50% do PIB brasileiro, sendo que 6 deles respondiam sozinhos por aproximadamente 25% da economia nacional. Apesar da queda na participação do Produto Interno Bruto, Manaus ficou entre os 6 municípios que concentraram esses 25% de toda a geração de renda do Brasil, junto com São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. O peso da participação de Manaus no PIB nacional caiu de 1,3% para 1,2% entre 2010 e 2011. A concentração da economia brasileira fica clara quando comparam os dados do PIB com a população. A cidade manteve a 6ª posição no ranking das capitais, com um PIB no valor de 51 bilhões de reais e PIB per capita com um pouco mais de 27 bilhões. Na comparação de cada capital com o PIB da respectiva unidade da federação, Santa Catarina era o estado mais autônomo, tendo Florianópolis contribuído em 2011 com 6,8%, enquanto que o Amazonas era o mais dependente, uma vez que Manaus contribuiu com mais de 79% para o PIB do estado. Esse é o menor valor observado em toda a série. O deputado Tony Medeiros fez uma avaliação da atuação no Legislativo em 2013. O parlamentar aproveitou a ocasião para anunciar a aprovação de verba federal para a construção de um hospital veterinário em Manaus.
O balanço da atividade parlamentar do ano de 2013 foi durante o pequeno expediente da sessão plenária desta quarta-feira, dia 18. Tony Medeiros lembrou todo o esforço para que a lei que devolvia a competência de criação de municípios para as assembleias legislativas. Mesmo com o veto da presidente Dilma Rousseff, o deputado afirmou que a luta em prol da causa está só começando. A sanção da lei complementar pela presidenta, ela não encerra uma luta, ao contrário. Ela vai fortalecer a luta, até porque hoje nós já temos todas as regras, mesmo a lei não sancionada, mas ela serve sim como as regras de um possível processo de emancipação lá na frente. Então nós vamos trabalhar junto às comunidades para que elas possam se adequar à lei e lá na frente a lei sancionada, a luta apenas começou. O parlamentar destacou também que foi aprovada uma verba para o Amazonas com o objetivo de construir um hospital veterinário. O IFAM, ele está implementando o curso veterinário no IFAM Zona Leste, no antigo colégio agrícola, que já tem uma aptidão nata justamente para trabalhar esses cursos que possam beneficiar o setor primário. Eu conversei com o diretor. A possibilidade da criação do Hospital Público Veterinário lá. E na Zona Leste, te diria que o maior bairro de Manaus, a maior zona que nós temos na cidade de Manaus. Se faz necessário em torno de R$1 milhão. Nós articulamos junto com o deputado Henrique Oliveira essa emenda de R$1 milhão e aí sim vai se poder fazer o Hospital Público Veterinário na Zona Leste, lá no IFAM da Zona Leste. Então, já é uma realidade e eu vejo como um grande avanço para a cidade de Manaus. O deputado também lembrou do esforço para que o linhão de Tucuruí fosse estendido à margem direita do rio Amazonas, beneficiando diversos municípios, tanto do estado do Amazonas quanto do Pará. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99, TV Assembleia, o canal 18, a MTV, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse programa, acesse o canal Alean no YouTube. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.